até hoje vigente dentro do contexto apostólico romano, né, é que não é suficiente o que as Escrituras dizem para que você tenha a fé em Cristo. Não, isso não é o bastante. Você precisa observar, existe algo que tem o mesmo peso que a Bíblia, que esse livro que tem, né, milênios de feitura, ele pode ter, a autoridade dele é a mesma que a chamada tradição da igreja. Então, aquilo que as pessoas da igreja consideravam em um certo momento que devia ser desse jeito, ia ser desse jeito, porque aquilo que era determinado pela tradição, pela liderança, seja pelo Papa, seja pelos concílios, aquilo teria peso idêntico às Escrituras. E outra coisa interessante, as Escrituras eram totalmente restritas ao clero, basicamente, até porque eram escritas num idioma que a população não conhecia, não falava, e o povo ficava, de certa forma, refém dessa realidade. Você já pensou o que é, se, por exemplo, a Constituição do Brasil fosse escrito em esloveno? Quantos aqui falam esloveno? Ô, gente, ninguém fala esloveno aqui? Agora imagine que a Constituição fosse escrita nesse idioma e só um grupo seleto de juízes que sabia esse idioma ia interpretar essa lei e dizer, não, você está errado por causa disso. Como é que você ia sair dessa encruzilhada, né? Então, essa era a realidade daquele tempo. As pessoas dependiam totalmente de alguém que lia aquelas escrituras para dizer o que era certo e o que é errado. E, gente, isso foi algo que causou problemas muito sérios e muito complicados. Por quê? Porque a gente precisa conhecer a lei, o documento, aquilo que estabelece, né, as nossas responsabilidades, os nossos deveres, direitos e assim por diante. Assim como a Constituição, também a gente precisa conhecer a Bíblia, e não é só um pedacinho, não é só no culto de pregação, é no culto de ensino e na nossa leitura, da primeira capa até a última folha, para nós termos um entendimento equilibrado, holístico das Escrituras. E dentro desse processo de que a Bíblia, ela tinha o mesmo pé de igualdade da tradição, ou seja, da opinião dada por homens em algum momento sobre um determinado tema, o que acontece é que uma série de coisas que vão contra o que a gente lê claramente nas Escrituras começaram a ser estabelecidas e se tornar regra. Como, por exemplo, entender que existem diferentes mediadores entre os homens e Deus. Paulo deixa claro para a gente lá em Timóteo, né? Ele diz, existe só um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, que veio, o Messias ungido. Mas começou a se estabelecer, né, um nível muito grande de mediadores, desde de estabelecer Maria, que trouxe Jesus à luz aqui no mundo, uma serva de Deus, bem-aventurada, obediente à responsabilidade que Deus deu a ela para cumprir. Mas além disso, depois você começou a estabelecer aqueles homens piedosos e considerá-los como santos, como pessoas que nos ajudavam na intercessão diante de Deus, coisas que nem no Antigo Testamento eram sequer consideradas pelos homens de Deus e nos oráculos de Deus. Mediadores entre os homens. Depois, obras humanas cooperavam com a salvação. É outra questão que, se você lê a Bíblia com um mínimo de razoável inteligência, de capacidade cognitiva e de interpretação, você vai ver como a doutrina bíblica é clara, apontando, né, como foi lido aqui no início pelo pastor Giovanni, é pela fé em Cristo que nós vivemos, que nós obtemos salvação. Isso foi outra coisa que particularmente chamava muita atenção e impactou a vida de Lutero naquela época. Outra coisa, a liturgia distante dos crentes. Volto a falar, a igreja era muito poderosa. Olha que glória, né? Isso aqui é para ilustrar, né? Que a gente não costuma carregar as coisas fazendo para cima e para baixo, né? A gente está no vertical. Uma liturgia distante dos crentes, um culto feito em latim, né? Que parecia que acontecia no ambiente, né, do altar, mas que não era totalmente percebido e que não havia essa participação do povo, da igreja junto, quando na verdade, se você vê o que Paulo considerava do culto,
era um espaço, era um momento de reunião em que os crentes poderiam participar com os seus dons, com os seus ministérios, com os seus talentos. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, por exemplo, é bem detalhado isso. E de certa forma, somando a tudo isso, para ser bem específico, conceitos não bíblicos se passaram a ser vigentes. Então a ideia do purgatório, que nunca foi sequer ventilada no Novo Testamento, era um estágio intermediário. Eu creio que muitos de vocês vieram da tradição católica e sabem bem disso, né? A gente sabe do senso comum, e particularmente naquele período, para que você conseguisse, passar desse estágio transitório, você tinha uma coisa que você poderia fazer, você poderia ofertar, e a teu recurso financeiro, a tua oferta, que naquela época estava sendo utilizada particularmente para construir a Catedral de São Pedro, ela te faria passar na frente da fila, Você conseguia mais rápido sair do purgatório e assim por diante. Junto com isso, há tempo já havia a questão de que a fala do Papa, os posicionamentos do Papa eram infalíveis, porque uma vez herdando a posição de Pedro, ele teria esse privilégio, essa incumbência, ele viveria nessa realidade. Enfim, se a gente lê historicamente decisões papais, você questiona totalmente como aquilo poderia ser considerado infalível. Esse ambiente todo era onde esse monge alemão que estava inserido, Lutero, ele começa a olhar a Bíblia e começa a questionar, a perceber que algumas coisas, ou várias coisas ali, não estavam conformes. E justamente nessa data de 31 de outubro, ele fixa uma série de argumentos, 95 argumentos, questionando essa realidade do que estava acontecendo ali. O que ele focava?